Atos 1, do 6 ao 11. Então, os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Senhor, obrigado por tua palavra. Dá-nos esta manhã entendimento. Fala profundamente aos nossos corações. Nós não queremos, Senhor, estar aqui apenas estudando por estudando ou passando o nosso tempo. Nós queremos amar a tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender da tua palavra para servir ao Senhor melhor, em gratidão ao que o Senhor fez por nós. Abençoa, Senhor, este estudo do livro de Atos. Amém, Senhor. Então, irmãos, vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos a semana passada. Semana passada nós focamos em fazer uma introdução do livro de Atos, nos situar sobre o que este livro tem para trazer aos nossos corações. Vimos principalmente sobre a obra do Espírito Santo, foquei bastante nessa questão, para que nós não sejamos enganados, saibamos exatamente o que o Espírito Santo veio fazer. E, bom, o áudio está gravado, eu não vou ficar repetindo nem resumindo o que falei na semana passada, vamos avançar. Mas só deixando claro qual é o nosso objetivo ao estudar o livro de Atos, é que os nossos corações queimem e sejam acesos pela palavra do Senhor e sejamos inspirados pelo que nós estamos vendo aqui. O Senhor reuniu homens tão pecadores quanto nós, tão falhos quanto nós, e eles, revestidos do poder do Espírito Santo, puderam testemunhar a respeito de Cristo. Eles viraram aquele mundo de cabeça para baixo, pela mensagem do Evangelho. Nós talvez não vivamos as mesmas coisas que os apóstolos viveram, mas nós temos aqui a nossa pequena Jerusalém, Judéia, Samaria, que são as pessoas que vivem ao nosso redor, nossos familiares, nossos vizinhos, as pessoas com quem nós temos tido contato para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Bom, vamos dar início aqui, então, vendo verso por verso, que o Senhor nos fale ao coração. O versículo 6 diz: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É muito importante lembrar que no versículo 3 de Atos é dito que o Senhor passou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus a estes homens. Então o Senhor passou 40 dias falando com eles coisas que nós não temos nenhum registro na Escritura. Nós não sabemos o que, mas sabemos do que ele falava. Ele falava a respeito do reino de Deus. Ao término destes 40 dias, eles têm uma pergunta para o Senhor. Eles dizem: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Existem muitas promessas e profecias no Antigo Testamento de que haverá um tempo em que Israel será restaurado, em que haverá um tempo em que Deus estabelecerá o reino
e restaurará Israel. E os apóstolos, eles queriam saber quando, Senhor? É muito importante a gente lembrar que naquela época Israel estava sendo governado por Roma e por aqueles impérios que os escravizavam, que os cobravam tributos. Se vocês lembram nos evangelhos, há um momento em que o Senhor aparece para Pedro e diz para que ele lançasse a isca no mar, pegasse um peixe e ali tirasse uma moeda para pagar tributo a César. Ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Israel estava naquele momento pagando tributos e vivia aqui neste exato momento assim, debaixo do controle opressor de Roma. Os judeus sofriam muito ali naquela situação. Então a pergunta dos discípulos era, Senhor, é agora? Tu és o rei de Israel. É agora que o Senhor vai restaurar e tirar toda essa tirania do nosso meio? E o Senhor diz para eles no versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor está dizendo para eles, alguns interpretam essa passagem dizendo, olha, os discípulos estão perguntando sobre a restauração do reino de Israel, mas o que o Senhor tem não é o reino de Israel, é um reino espiritual. É o reino da igreja. Mas o Senhor não repreendeu aqueles discípulos por eles terem a esperança de uma restauração em Israel. Ele não repreendeu. Ele só disse para eles, olha, não compete a vocês saber quando isso vai acontecer. Não importa para vocês agora. Não é isso com que vocês devem se preocupar neste momento. E muitas pessoas têm muitas dessas preocupações sobre quando as coisas vão acontecer. Nós precisamos nos livrar dessas coisas. Aqui o Senhor não está falando exclusivamente da volta dele. Não está falando da volta dele a este mundo. Aqui a pergunta é específica sobre a restauração de Israel. O Senhor diz, não compete vocês saberem. Mas muitos cristãos, que nós não temos nada a ver com a restauração de Israel, nós somos cristãos, nós fazemos parte da igreja e não do povo de Israel, nós não temos nada a ver com isso, mas o Senhor vai restaurar Israel, as promessas que Ele fez a Abraão, Isaac e Jacó se cumprirão, mas a igreja tem outras promessas. A igreja é o povo celestial do Senhor, a igreja aguarda novos céus e nova terra, a igreja aguarda o noivo, a igreja é a sua noiva, ela aguarda este noivo, mas há cristãos que vivem só querendo saber do reino, só querendo saber quando que é a vinda do Senhor, quando que Ele volta. E a palavra do Senhor é clara. Ninguém sabe. Pode o fulaninho aparecer com a profecia que for, ninguém sabe quando isso acontecerá. Ninguém sabe. Ele diz, nem o Filho do Homem sabe, o Pai tem reservado para si quando isso acontecerá. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa passagem, é que há algumas curiosidades que são tolas, e que o próprio Senhor diz que nós não precisamos saber. Então, eles ficaram 40 dias, e possivelmente nesses 40 dias o Senhor falou da restauração de Israel. Porque se essa é a primeira pergunta deles, e o Senhor fala, mas não ocupem a mente de vocês com essas coisas. Não percam o tempo de vocês querendo saber disso. E no versículo 8, o Senhor diz o que eles deveriam ocupar-se. Com o que eles deveriam ocupar-se? Ele diz, olha, não compete a vocês, o Pai reservou para Ele, vocês não têm que saber e eu não vou falar para vocês. Mas vocês receberão poder. Serão revestidos do poder, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. O que isso nos ensina? O que a gente tem que aprender disso daqui? Que o nosso foco, Jesus não os corrige. Vocês não estão errados em perguntar sobre a restauração de Israel, mas eu vou ajustar o foco de vocês. O foco de vocês não tem que estar nisso. O foco de vocês tem que ser em cumprir a missão que eu estou deixando para vocês. O foco de vocês é ser minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Vocês não vão conseguir cumprir esta missão com as suas próprias forças.
vocês terão que ser revestidos de poder para testemunhar do Evangelho. Irmãos, este versículo 8 do capítulo 1 é o versículo que nós temos para entender o livro de Atos inteiro. Quando nós vemos este versículo, nós entendemos o livro inteiro, porque foi assim que se desenrolou este livro. Os apóstolos começaram pregando em Jerusalém e muitas conversões ali aconteceram. Depois eles foram para a Judéia e depois para Samaria. Ali no versículo capítulo 7, 8, isso acontece. Eles pregando ali na Judéia e na Samaria. E depois com Paulo. A partir do capítulo 13 do livro de Atos. O Evangelho chegando até os confins da terra. Paulo fazendo muitas e muitas viagens, tendo um único objetivo: pregar o Evangelho. Muitos gostam de falar sobre a visão celestial, né, que Paulo teve no capítulo 9. E a visão celestial, quando Jesus apareceu para Paulo, ele disse que Paulo seria uma testemunha dele, de que ele levaria o Evangelho, de que ele abriria os olhos dos cegos ao levar a luz do Senhor. Bom, está muito claro para nós que como cristãos essa é a nossa missão também, e não só deles. Ser testemunha do Senhor. Como nós podemos ser testemunhas do Senhor? Como? Na prática, como nós testemunhamos? A primeira coisa é saber que nós não temos forças em nós mesmos para fazer isso. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Porque há muitos que se professam cristãos que mais envergonham o nome de Cristo do que dão bom testemunho. E muitos estão sendo impedidos em parte de chegar a Cristo por causa do mau testemunho de alguns que se dizem cristãos. E quanto a nós, irmãos? Quem nós somos? Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós ainda escorregamos, nós ainda caímos. E o que nós devemos fazer? Nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, reveste-nos do poder do Teu Espírito Santo. Reveste-nos, Senhor, da Tua graça, para sermos Suas testemunhas. Eu já falei na reunião passada que essa palavra testemunhas, no original, significa mártir. Aquele que está até mesmo disposto a morrer pela causa de Cristo. Quando nós estudamos um pouco, até mesmo a história da igreja começa neste livro de Atos. Os 30 primeiros anos da história da igreja estão narrados aqui. Nossos irmãos, os primeiros, eles sofreram muito pela causa de Cristo. Eles apanharam simplesmente por pregar o Evangelho. Nós vamos chegar nesses capítulos mais para frente. Mas você sabe, a primeira coisa que os apóstolos falaram quando o Sinédrio pegou eles e chicoteou e bateu neles, eles saíram felizes, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Isso não nos envergonha, porque, sinceramente, olha para a nossa condição de cristãos, é muito fraca. Nós temos dificuldade de reunir, nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de ler a Bíblia. Nós precisamos que o Senhor nos avive, nós precisamos que o Espírito Santo nos encha novamente, aqueça o nosso coração. Porque, irmãos, se nós temos de qualquer coisa desculpa para que nós não reunamos, para que nós não nos esforcemos mais, o que seria de nós se viesse uma perseguição contra nós? O que seria de nós se acontecesse com eles? Chegaram para Pedro e João e disseram: não mais falem no nome deste homem, senão vocês vão ser presos, senão vocês vão apanhar. Eles falaram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, ninguém nos impede de pregar o Evangelho aqui neste país. Ninguém. Claro que nós sofremos por pregar o Evangelho. Nós sofremos, mas muito menos. Sofremos rejeição. As pessoas vão me taxar de religioso. As pessoas não... Mas o que importa, irmão?
O que importa é isso? Mas também não adianta. O nosso coração se esfriou tanto que é possível ouvir cristãos dizendo, não vale a pena, aquele ali não vai ouvir. Irmãos, nós sabemos quem vai ouvir e quem não vai. Nós sabemos quem o Senhor vai converter ou não. Porque nós somos todos assim. Nós olhamos para as pessoas, aquela ali tem mais chance de se converter. Porque ela é mais boazinha. Irmão, quem converte é o Espírito Santo e a graça de Deus. E normalmente o Espírito Santo escolhe aqueles que são os piores, como fez com o apóstolo Paulo. Você acha que quando Pedro, João ou qualquer outro apóstolo olhasse para Paulo e falasse, aquele ali pode se converter? Eles tinham medo. Paulo perseguia cristãos. Paulo colocava na cadeia, Paulo matava cristãos. Mas o que aconteceu com este homem? O Senhor apareceu para ele e falou, você vai aprender o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Paulo se tornou o maior evangelista que nós conhecemos. Ninguém foi mais usado que Paulo. Mas Paulo era um insolente, um blasfemo, anteriormente um perseguidor da igreja. Pedro, quem era Pedro, irmão? Ele não sabia ler e escrever. Ele era um homem simples. Não tinha cultura. Era um pescador. Mas o Senhor Jesus, quando o encontrou, disse, eu te farei pescador de homens. Ser testemunha do Senhor não é necessário ser um pregador de púlpito. Alguém que ensina publicamente a igreja. O Senhor derramou dons a estes homens. Graças a Deus por isso. Mas para ser testemunha do Senhor, nós só precisamos pedir para sermos revestidos do poder do Espírito Santo e desejar impactar a outro. Isso não é trabalho só para os homens, nem para homens especiais. Irmãs, conforme as Escrituras, vocês não podem e não devem ensinar na igreja publicamente. Mas nada foi dito sobre a pregação do Evangelho, muito pelo contrário. Quem você acha que pode ter mais impacto sobre filhos e filhas do que as próprias mães? Os filhos e filhas que já têm afeto pela mãe. Eu recentemente li um livro, Torturados por Amor a Cristo, e um pai e uma mãe foram presos por causa do Evangelho, e eles ficavam separados, evidentemente, eram cadeias de mulheres, cadeias de homens, e as mulheres eram forçadas a trabalhos pesadíssimos por causa da sua fé. Sofriam, apanhavam, e o filho deste casal foi abandonado. Ele tinha na época 9 anos de idade, 8 anos de idade. Qualquer pessoa que pegasse aquele filho para criar ou para cuidar, também seria preso e também seria espancado. Porque não se pode ajudar filhos dos cristãos. Era isso. E então aquele filho que participava das reuniões anteriormente com os pais, ele esqueceu-se completamente do Senhor, falou, isso não vale a pena, olha o que aconteceu com meu pai, olha o que aconteceu com a minha mãe. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe já estava presa há 2 anos, ele foi visitar sua mãe na cadeia, e ele mal reconheceu a sua mãe. Ela estava toda machucada, com aquela roupa de cadeia, cercada de guardas, atrás das grades, e a primeira coisa que ela falou, quando encontrou seu filho, foi, filho, creia em Jesus. Filho, creia em Jesus. Nesse exato momento, os guardas pegaram aquela mulher,
Começaram a bater e tiraram de lá. E o filho falou o seguinte: se debaixo dessas circunstâncias minha mãe crê neste Jesus, ele só pode ser o Salvador do mundo. E se não houvesse outra coisa, o fato de minha mãe crer nele seria suficiente para que eu me entregue a Cristo. E naquele momento, aquele jovem de 11 anos entregou a sua vida a Cristo. É o testemunho de uma mãe, mas de uma mãe que levava a sério a palavra de Deus. E estava até sofrendo. Eu sei, irmãs, aqui nós não sofremos, não é? Mas os filhos sabem quando nós levamos ou não a sério a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. Estou falando de filhos, mas quem é que terá mais facilidade de contatar mulheres? Nós homens ou vocês? É claro que são vocês. Nem é sábio nem prudente que irmãos saiam por aí falando com mulheres. As irmãs são úteis e nós precisamos de vocês, irmãs. Eu estou dando este apelo específico às irmãs porque às vezes parece que não precisa fazer nada, é só sentar na reunião e acabou, mas não é verdade. Não é verdade. Há trabalho para todos nós. Todos nós aqui queremos ser úteis na mão do Senhor. Eu não quero viver uma vida cristã medíocre. Não acho que vocês também queiram. O que a gente faz? De sábado e domingo a gente reúne e acaba por aí? Não, irmãos. Não acaba por aí. A nossa vida é para o Senhor. Nós aproveitamos as oportunidades com as pessoas que encontramos para testemunhar de Cristo. Nós oramos por pessoas específicas. Que vergonha, irmãos. Que vergonha quando nós nem sequer oramos por algumas pessoas. Isso nem está no nosso raio de ação. A gente não faz nada. Nossa vida, a gente tem muito conhecimento bíblico. E daí, irmão? Isso vai servir mais para a nossa condenação? Tínhamos luz, mas não fizemos nada. Não. Que realmente o que nós desejamos com o estudo do livro de Atos é que o Senhor inflame os nossos corações para que sejamos uma assembleia que vive para Ele. Nós realmente nos importarmos com os perdidos. Nós realmente nos importarmos com as pessoas que chegam aqui, pegarmos o nome, orarmos por ela, darmos uma palavra. Isso não é para quem prega no púlpito só. Para todos nós, irmãos. Chega um visitante, você chega do lado, pergunta o nome, ora com ele, se importa com ele. Nós estamos testemunhando do amor de Cristo, porque Cristo se importa, nós também nos importamos. Nós não sabemos quem são aqueles que o Senhor salvará. Nós não sabemos. E assim como ele falou que não competia a ele saber do reino, não compete a nós saber quem são aqueles que o Senhor salvará. A nós compete pregar. A nós compete orar. A nós compete amar. Mas nós não temos amor. Nós somos indiferentes. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Se for por nós mesmos, nós desanimamos fácil. A gente convida a pessoa para vir à reunião, ela não vem, a gente já perdeu toda a esperança. Cristo não fez isso conosco, né? Não fez isso conosco. Ele continuou, até que o nosso coração cedeu. E o grito de amor dele rompeu a dureza do nosso coração. Então, essa era a missão dada. E é isso que nós precisamos também. Receber poder. Clamar. E aqui eu já falei um pouco sobre essa questão do poder, né? Na reunião passada. Não é poder para a gente sair por aí levitando. Nada disso, irmão. Sair curando aí no hospital. Não, irmãos. É um poder
tendo coragem de anunciar o Evangelho, tendo ousadia. O Senhor pode curar os enfermos? Pode, irmão. Mas nós já temos deixado claro que a missão é pregar arrependimento, pregar a remissão de pecados pelo que Cristo fez. Irmão Murilo, todo mundo aqui já sabe disso. Mas nós precisamos não apenas saber disso, mas saber explicar para outros por que nós cremos assim. Por que que vocês são tão focados na pregação do Evangelho? As outras igrejas focam em outras coisas. Cura, isso, aquilo. Porque é isso que o Senhor mandou a gente fazer. Nós nos reunimos assim porque essa é a vontade de Deus para nós. Vamos avançar um pouquinho, irmãos. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Lembra que na reunião passada eu falei que nós precisamos guardar 3 letras para decorar o resumo do que é Atos. A, D e E. Ascensão de Cristo, e aqui o versículo está falando sobre a ascensão. O momento em que ele subiu ao céu. A letra D, o derramamento do Espírito, a descida do Espírito, em Atos 2. E a letra E, a expansão do Evangelho. A, D, E. Ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo e expansão do Evangelho. É um jeito fácil da gente decorar o propósito deste livro e os acontecimentos deste livro. E neste versículo 9, nós estamos vendo exatamente isso. Cristo subindo ao céu. Fato do qual eles foram testemunhas. Ele ascendeu aos céus. E ali naquele momento, o que o texto está dizendo é que aqueles discípulos estavam olhando para cima, falando: onde? Lá se foi nosso Senhor, né? Imagino que deveria ter um aperto no coração deles, porque eles estavam presencialmente com o Senhor. Que bom é estar, que bom é ouvir dos próprios lábios do Senhor. Mas o Senhor havia feito uma promessa. Ele disse: é melhor que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Consolador. Então ali no momento, e o Consolador, ele prometeu no versículo 8, recebereis poder para ser testemunha. Se Cristo não vai, eles não recebem esse poder para testemunhar. Então no versículo 9 ele sobe. E aí no versículo 10 eles estão olhando para cima e aparecem 2 anjos. Aparecem ali, estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Essa é a nossa esperança. O tema que eu dei para essa mensagem, e não falei hoje, é servindo cheios de esperança. E essa deve ser a tônica da vida cristã. Por que nós servimos ao Senhor? Por que devemos servir ao Senhor com toda a nossa gratidão, com todo o nosso empenho, com toda a nossa força? Porque nós somos cheios de esperança. A esperança de que um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja. O que acontece quando eu estou fraco, indisposto e não querendo servir ao Senhor? Desmotivado. O que está acontecendo? De alguma maneira, a esperança da vinda do Senhor diminuiu no meu coração. E eu estou focado nas coisas deste mundo. Então muitas vezes a gente deixa de servir a Deus porque as nossas preocupações são as coisas do aqui e agora que nós temos que lidar. Isso vai sufocando as nossas vidas e roubando a nossa esperança. Mas aquele que está olhando para o alto com a esperança da vinda de Cristo está servindo ao Senhor com mais e mais empenho. Porque ele pensa: em breve meu Senhor virá. O contrário é aquele, conforme diz os evangelhos: meu Senhor tarda em vir.
começa a beber e espancar os conservos. Isso não reflete o caráter de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que aguarda ansiosamente a vinda do Senhor. Por que é que nós ceiamos todos os domingos? Porque todas as vezes que anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, nós estamos todo domingo relembrando, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Esta é a esperança da igreja. Infelizmente, irmãos, essa esperança às vezes é muito fraca dentro de nós. Nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Mas esses anjos apareceram para deixar claro para aqueles homens: olha, do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir? Estamos. Ele virá da mesma maneira. Eles viram aquilo. E agora eles tinham que ter certeza. Eles não deviam ficar preocupados com o reino de Israel, nem deviam ficar o tempo todo olhando para as alturas. Eles deveriam trabalhar porque ele viria. Ele viria. E eu quero falar, irmãos, agora para concluir a nossa mensagem, exatamente sobre isso, sobre a nossa bendita esperança. E passar por alguns versos nas Escrituras que deixam claro para nós a esperança que nós possuímos. Quais são os benefícios dessa esperança? E também falar um pouco da ordem destes acontecimentos. Como acontecerá isso? Será que nós precisamos ficar esperando por sinais para saber quando que o Senhor vai nos arrebatar? Ou será que num abrir e fechar de olhos, num momento, pode ser exatamente agora, Cristo virá? Muitos cristãos, por terem um entendimento e uma interpretação que consideram errada, eles estão esperando um monte de coisas acontecer, até que Cristo venha. E sabe o que isso faz? Quando você fica esperando um monte de coisa acontecer até que Cristo venha, isso faz com que a sua expectativa diminua. Claro, porque você acha que ainda tem um monte de coisa para acontecer. Não, Cristo ainda não virá, porque tem isso para acontecer, e então Ele virá. Então eu quero, inicialmente, que eu vou precisar da reunião do domingo que vem para explicar esses detalhes de novo. Então nós vamos ficar ainda no domingo que vem dos versos 9 a 11. Mas inicialmente falar sobre a nossa esperança. Resumidamente, irmão, eu vou falar o que vai acontecer e depois comprovar com os versos. Resumidamente, a esperança do cristão é: Cristo pode vir a qualquer momento. A qualquer momento Ele pode nos buscar. Pode ser agora, pode ser amanhã, nós não sabemos. Nós não esperamos nenhum sinal, nada. Cristo pode vir a qualquer momento. E como funciona? Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Aqueles que creram em Jesus subirão. Mas e aqueles que já morreram? Eles também serão ressuscitados e encontrarão. E aqueles que não creram? Eles ficarão aqui e passarão por um período de tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Nós mostraremos isso com versículos. Eu sei que existem muitas linhas que acreditam que a igreja passa por tribulação. Mas não, a igreja não passa pela tribulação que está para vir a este mundo. O que nós vivemos hoje não é tribulação, irmão. A que a Bíblia chama de tribulação mesmo. Quando a tribulação vier, o Espírito Santo também sairá deste mundo, porque a igreja sairá. E aí, irmão, aí realmente aqui vai ficar feio. Aqui já é um mundo ruim. Mas aqui ainda está a igreja, que é o sal deste mundo, que ainda conserva, e ainda está o Espírito Santo, que detém a completa ação daquele que está para vir, do anticristo, né? E do poder maligno. Mas vamos observar algumas coisas, né? Algumas passagens importantes. A primeira passagem sobre a nossa bendita esperança é no Evangelho de João, capítulo 14. Versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora,
eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então essa é a esperança dos cristãos. Cristo foi, mas Ele voltará e nos levará para estar com Ele, onde Ele está. Apocalipse 22, 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ele vem como? Sem demora. Quem zomba da vinda de Cristo? Aqueles que não têm essa esperança. Ah, mas ouço essa conversa há tanto tempo. Irmãos, todo cristão útil a Deus foi um cristão que viveu neste mundo aguardando que Ele voltaria amanhã. Porque isso nos faz ser útil, isso nos faz nos santificar, isso nos faz nos purificar. Essa esperança tem que estar sempre fresca nas nossas mentes. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mais um texto aqui que fala sobre o nosso aguardo. Nós aguardamos uma bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses, nós estamos perto, um pouco para trás. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do verso 15 ao 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja uma coisa aqui, irmão. É muito importante vocês guardarem aqui. Depois, no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Onde é o encontro da igreja com Cristo? Onde vai acontecer esse encontro? Nos ares. O que significa que no arrebatamento Cristo não pisa seus pés na terra. Ele se encontra com a sua igreja nos ares. A sua igreja é arrebatada com Ele para estar com Ele nos céus. E então se inicia um tempo de 7 anos de tribulação. Cristo então voltará com a sua igreja e aí sim pisará essa terra. Mas o primeiro arrebatamento é um arrebatamento secreto. Por que ele é secreto? Porque o mundo não verá, mas a igreja será arrebatada. Não somente aqueles que estiverem vivos. Se o Senhor não voltar na nossa geração e nós morrermos, nós também encontraremos o Senhor nos ares. Aqueles que morreram em Cristo. Mas o que acontece com aquelas pessoas que morreram, mas não estão em Cristo? Você viu que eles não ressuscitaram aqui. Eles não encontraram o Senhor nos ares. As pessoas imediatamente à sua morte já vão direto para o castigo eterno, segundo a palavra do Senhor. Mas haverá a ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Só que o que acontece é que elas são em tempos distintos. Vamos abrir, irmãos. Isso aqui, se nós não entendermos isso, nós fazemos confusão com os tempos que as coisas vão acontecer. Porque a maioria das pessoas pensa que acontecerá o seguinte:
Cristo voltará e vai todo mundo ressuscitar, e aí os bons vão para um lado, os maus vão para o outro, tudo acontecendo no mesmo momento. Mas não é assim que acontecerá. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Sim, os bons irão para um lado e os maus irão para o outro. Os bons são aqueles salvos por Cristo, salvos pela graça, não porque eles são bons em si mesmos, mas porque eles creram no Evangelho. E sim, eles estarão com Cristo. Haverá então ressurreição de justos e de injustos. Há versículos que falam exatamente isso. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Eu sei que é muita informação, irmãos. Por isso a gente grava, porque depois dá para ouvir. Né? E depois eu posso passar os versos também. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Versículo 28, para entendermos o conceito. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então aqui eu tenho uma ressurreição de vida, da vida, e uma ressurreição do juízo. Veja Atos 24, 15. Guarde isso. Ressurreição da vida, ressurreição do juízo. Atos 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então aqui é a mesma coisa que foi dita lá. A ressurreição da vida é a ressurreição dos justos. A ressurreição do juízo para a condenação é a ressurreição dos injustos. Mesma coisa o versículo está falando. Só que o que agora a gente precisa entender? Vai acontecer no mesmo tempo? Acontece no mesmo momento? No mesmo momento, ressuscita justo e injusto? Conforme a gente leu em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses 4, aqueles que creram em Cristo é que ressuscitarão. Porque aqui há uma ressurreição dentre os mortos. Há uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. Nossa, irmão, você está falando muita coisa, está confundindo a minha cabeça. Vamos por parte. Quando Jesus ressuscitou, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Todos os mortos ressuscitaram? Não. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim a igreja também ressuscitará dentre os mortos. Nossa, mas tem versículo que comprova isso que você está falando? Tem, vamos ler. 1 Coríntios 15. Parece muita informação e que, poxa, para que saber isso? Mas tem por que saber isso. Porque sabermos da nossa esperança nos faz viver diferente. E entender as coisas erradas, doutrina errada não serve para nada, irmão. A gente tem que saber as coisas corretamente. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Vamos parar aqui. Qual é a ordem, então, da ressurreição? O primeiro a ressuscitar. A ressuscitar. Quem foi? Cristo. Ele é as primícias. Cristo, as primícias. Foi o primeiro a ressuscitar. E depois, quem vai ressuscitar na sua vinda? Na sua primeira. Quando ele vier para arrebatar a sua igreja. Quem vai? Os que são de Cristo na sua vinda. Falou de quem não é de Cristo aqui? Não. Quem vai ressuscitar na vinda de Cristo, quando ele vier nos ares, são os que são dele. E os outros que estão mortos? Eles já estarão condenados. Eles já estarão ali na sua condenação. Aguardando o quê? Aguardando um juízo, o tribunal, para eles serem lançados, uma vez por todas, pela eternidade, no lago de enxofre, no inferno. Não é? Vamos prosseguir aqui. Então essa é a ordem. A primeira fase da ressurreição, Cristo, ele já ressuscitou. A segunda fase, os que são de Cristo. Mas existe uma terceira fase. Vamos abrir em Apocalipse 20, versículo 4.
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são estes aqui, Murilo, que agora estão ressuscitando, que não adoraram a besta? Como eu disse, irmãos, a igreja vai ser retirada antes da tribulação. Quando a tribulação vier, ficarão alguns aqui. E a eles será dada uma oportunidade, será pregado o evangelho do reino, não o evangelho da graça que nós recebemos. Agora o evangelho do reino será pregado a eles. E se eles não receberem essas marcas, se eles não adorarem a besta, e muitos serão decapitados, como nós vimos aqui, eles foram decapitados por causa do testemunho, eles não adoraram, não receberam, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Olha o versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. O restante não reviveu. Quem reviveu? Aqueles que foram decapitados na tribulação. Que durante aquela tribulação eles falam, não, eu vou ficar com o testemunho de Jesus. A gente não faz parte disso. A gente faz parte do evangelho da graça. Nessa época de tribulação a gente já vai ter sido arrebatado. O Senhor fez essa promessa à sua igreja. Na reunião que vem eu vou explicar isso mais detalhadamente. Nós não precisamos ter medo dessas coisas. Os cristãos são a noiva de Cristo. Que noivo deixaria sua noiva para sofrer assim? Nenhum. Cristo não deixará a sua noiva para sofrer assim. Em Apocalipse 3 diz, eu vou livrá-lo da hora da provação que está para vir sobre este mundo. Esta palavra é para a igreja de Filadélfia. Ele diz, eu vou livrá-lo da hora da provação que está para vir sobre este mundo. Nós não passaremos por isso. Isso é uma bendita esperança. Mas ainda haverá esperança para aqueles que não creram, ainda crerem. Só que aí com muito menos privilégios do que nós agora. E aí, aqueles que forem fiéis, aqueles que ficaram na tribulação e sofrerem, serão ressuscitados e reinarão com Cristo por 1000 anos. Que reino é este? É um reino literal que Cristo estabelecerá nesta terra. Depois deste reino de 1000 anos haverá a eternidade, onde nós passaremos a eternidade com Cristo. Mas isso é assunto longo para outra reunião. Vamos encher a nossa cabeça. O que é importante a gente fixar aqui? Que nós temos uma bendita esperança. Que Cristo voltará para nos buscar. E que nós não passaremos por esses tormentos todos. Pode ser agora, pode ser amanhã. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós podemos ser arrebatados. Quais serão as consequências disso? Quais são os benefícios de nós sermos arrebatados? Este corpo mortal será revestido de imortalidade. Então, este corpo aqui, irmão, sofre muitas coisas. Nós receberemos um corpo glorificado. Não teremos mais doenças. Não teremos mais problemas. E o melhor, irmãos, nós não teremos mais tentações. Nós não cairemos mais. Nós não pecaremos mais. Nós seremos semelhantes a Cristo, fisicamente e moralmente. Isso é maravilhoso. Mas há versículos na palavra que comprova isso? Que nós seremos fisicamente e moralmente como Cristo? Muitos, graças a Deus. Essa é a nossa esperança. Quando alguém te perguntar qual é a sua esperança, sua esperança é neste mundo, que os governantes desta terra vão acertar as coisas? Não, irmão. Conforme a Bíblia, isso aqui vai piorar. Esse mundo aqui vai piorar. Haverá um tempo em que Deus restaurará todas as coisas. A nossa esperança é que quando nós formos arrebatados, acabou, irmão. Nós cantamos, junto aos santos subiremos, a noite enfim terminará. Glorioso, mas se nós temos essa esperança, como nós vamos viver? Se eu espero por uma coisa, eu vou viver como se eu realmente esperasse por isso. Se você me fala que é cristão, mas vive como se não tivesse essa esperança,
Não pode ser verdadeiro isso. Vamos observar aqui, irmãos. Estou escolhendo aqui porque vai ficar coisa para a semana que vem. Vamos. Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Vamos ler o 20 e o 21. Qual é a pátria da igreja? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então o que acontece? Nós aguardamos, a nossa pátria não é aqui, a igreja é o povo celestial. Nossa esperança é os céus. Nós não... Por isso, as igrejas que pregam sobre o aqui e agora estão tão distantes do Evangelho. Nós aguardamos uma pátria celestial. E o que vai acontecer com os nossos corpos? Diz que eles serão transformados. Isso aqui é um corpo de humilhação, irmãos. E não é mesmo? Quem vai ficando velho não vai sentindo mais dores, ele não vai se definhando, ele não... Esse aqui é um corpo de humilhação. Mas nós receberemos um corpo glorificado. Um corpo perfeito. Cristo comprou este corpo com o seu sangue. Este mesmo corpo é que será ressurreto. Este mesmo corpo. Só que agora eu vou ser até mais bonito, porque eu não vou ter mais defeito na glorificação. Ele enxugará de nossos rostos toda lágrima. Aqui, irmão, dá para ficar sem ter uma doença, sem ter dor? Não dá, irmão. Essa conversa fiada. Bate a mão aqui, ó, dói. Você machuca. Mas não, irmãos, nós receberemos um corpo glorificado. Nada mais, sem dor. Ele realmente levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando isso acontecerá? Quando nós recebemos este corpo glorificado. Entende? E entender isso é entender exatamente os tempos da salvação do Senhor. Muitos usam estes versículos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades para dizer que não, acabou. O crente é um super-herói agora. Não fica mais doente, não acontece nada. Toda doença é pecado. Não, irmão. A doença é a fragilidade do nosso corpo que está assim se definhando. Mas Cristo comprou este corpo e Ele vai glorificar este corpo. Isso vai acabar. Graças ao Senhor por isso. Agora, isso é fisicamente. Então, fisicamente, nós seremos transformados. E moralmente? Moralmente. Como? Você já pensou passar um dia sem ter pensamentos impuros, sem tentações, sem se irar com a pessoa, sem invejar, todas essas coisas, todo esse vulcão que tem dentro de nós hoje? Porque tem. Nós pecamos, nós somos pecadores. Isso vai acabar também. Isso está dito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Está dito em um monte de outros versículos, né? Mas 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele mesmo é. Irmãos, nós seremos divinos? Não, divinos não, Deus é Ele, mas nós seremos semelhantes a Ele em sua pureza, em sua santidade. Não mais pecaremos, irmãos. E que cristão que sofre pelos pecados não aguarda este dia? Não há momentos, irmãos, em que a gente cai no pecado e fala: meu Deus, de novo, como eu posso fazer isso? Parece até que eu não sou salvo, parece até que eu não nasci de novo. Meu Deus, como isso ainda está em mim? A prova de que nós nascemos de novo é que nós lamentamos isso. Nós choramos e nós nos arrependemos. Aqueles que não nasceram de novo não se arrependem. Mas haverá o dia, irmãos, em que nós não lamentaremos mais nada. Nós veremos Ele face a face. Face a face.
E nós hoje dá para ver o Senhor face a face? De jeito nenhum, esse corpo aqui não aguenta. Ninguém pode ver ao Senhor. Mas nós receberemos corpos glorificados e seremos santos como Ele é santo. Completamente. Alguém neste mundo atinge a perfeição? Não. Nós estamos no processo de santificação. E esse processo dura a nossa vida toda. Aquele que não está neste processo não é cristão verdadeiro. Ele é cristão, mas não se santifica. Não, ele não é cristão. Ele não é cristão. Porque esta é a marca. O cristão não vive na prática do pecado. Ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Mas agora, irmãos, quando nós estivermos com o Senhor, você não vai ter que fazer força mais para pecar. Você não vai ter que fazer mais força para resistir. Acabou. Acabou. Passou. Tudo é novo. Acabou isso. Que esperança, irmãos. Que esperança. Mas até lá nós temos luta pela frente. Até lá nós, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da graça, e nós estaremos todos juntos, irmãos. Para sempre. Irmãos, eu quero finalizar por aqui, irmão. Eu acho que eu não falei nem metade. Então a reunião que vem, nós prosseguimos. E eu quero deixar mais claro, porque talvez foi muita informação jogada e não ficou claro algumas coisas sobre a diferença do arrebatamento, da aparição do Senhor. Que o arrebatamento, ele não aparece para o mundo, mas haverá um momento em que ele aparecerá para o mundo. Quais são as diferenças? Por exemplo, há passagens que dizem que ele vem como um ladrão de noite. Não, a igreja não espera um ladrão. A igreja espera um noivo. Então, as passagens que diz que ele vem como um ladrão são para o mundo. Então nós vamos ver essas diferenças. E aí a gente vai conseguir entender, tendo claro que há um momento